Tem livros que a gente lê e esquece, e tem alguns livros que a gente lê e nunca saem da nossa memória. Mesmo que a gente não lembre de todas as cenas que acontecem no livro, sempre tem alguma coisa lá na nossa mente que a gente fala: esse livro é muito bom e eu preciso indicar ele para alguém. Este, então, é o primeiro episódio de uma série que eu vou começar aqui no canal. Eu decidi nomear como o Clube dos Livros Esquecidos, que talvez não sejam tão esquecidos assim. E claro, são livros que marcaram a minha vida de alguma forma, livros que eu já li, seja livros bons ou ruins, tanto faz, mas que eu nunca contei aqui pra vocês nesses longos anos de canal em que eu fiquei sem gravar nenhum vídeo por aqui. E pra começar, eu escolhi um clássico nacional, que é Hilda Furacão, e eu resolvi como bônus falar pra vocês sobre o livro e sobre a minissérie. Quais são as diferenças, quais são as similaridades que tem entre eles. De aço, santo. Mas eu gosto muito do coral. Parecem uns anjos de verdade. Parecem anjos de verdade. Ela disse isso, Jesus. E assim você já tem duas indicações de uma vez, uma minissérie e um livro para começar lendo já no próximo mês que está por vir. É um livro que mistura bastante religião, política, desejo e escândalo, principalmente escândalo tanto para a época e eu acho que para os dias de hoje também. E claro, graças à minissérie, essa história foi transformada em um fenômeno na televisão brasileira e é por isso que eu vim falar sobre ela aqui. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Antes de mais nada, eu quero lembrar que todos os créditos e fontes estão sempre na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando, eu estou gravando esse vídeo em um dia que eu não costumo gravar, hoje é domingo. Então, o pessoal aqui do bairro, a vizinhança em si, sempre costuma fazer muito mais barulho do que o normal. Então, se tiver cachorro latindo, máquina batendo roupa, criança gritando ou coisas do tipo, ignorem porque, infelizmente, não tem como a gente controlar esses barulhos aí no fundo. E eu também quero deixar uma observação aqui. Se você já me acompanha nos últimos vídeos do meu canal, você deve estar percebendo que eu estou com um rosto mais natural. A única coisa que eu passei mesmo foi um batom aqui pra vir falar com vocês. Normalmente quando a gente grava nessas câmeras dá pra gente ver tudo. Eu tô suando porque tá muito calor hoje. Dá pra ver as olheiras que ficam aparecendo no rosto. Mas é porque eu estava com uma alergia durante essa semana, então eu resolvi que eu vou ficar uns dias sem passar nenhuma maquiagem no rosto, pra que o rosto consiga se recompor. Essa alergia não tem nada a ver com maquiagem, na verdade eu fiquei um bom tempo tentando descobrir de onde estava vindo essa alergia. Eu tinha começado a utilizar alguns produtos de higiene, cosméticos em geral novos, e aí foi um desafio para eu descobrir de onde estava saindo essa alergia, e por fim eu descobri que foi do shampoo condicionador e leave-in que eu ganhei, inclusive eu postei lá na rede vizinha sobre ele. Nas primeiras utilizações eu utilizei e não aconteceu nada comigo, mas conforme o uso contínuo foi se dando assim, eu comecei a ficar com o rosto muito vermelho, muita coceira, muita ardência, assim, descendo assim até aqui no pescoço. E eu consegui descobrir que era isso, e se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo depois falando um pouco sobre isso. Eu tenho a pele um pouco mais sensível mesmo, então tem alguns produtos que eu não posso usar. Não necessariamente seja um problema da marca, porque é uma marca que eu já usei antes, mas eu acho que a linha desses produtos não fez bem pra mim, inclusive. Depois a gente pode conversar sobre isso, vai que mais pessoas estão com o mesmo problema, não sei, será que foi só realmente uma sensibilidade minha ou esse problema também tá vindo de outras pessoas, não sei. Mas é isso, bora lá falar sobre Hilda Furacão. A história acompanha a Hilda, uma jovem de uma família tradicional de elite mineira, mais especificamente de Belo Horizonte. Onde, às vésperas do casamento dela, ela decide abandonar tudo e surpreende a sociedade, não só a família, de que ela vai viver na zona boêmia da cidade. E é claro que sua decisão escandaliza tudo e transforma o seu nome em lenda urbana, onde todos os homens a desejam e todas as mulheres as odeiam. Paralelamente, a gente acompanha a vida de um jovem religioso, onde a vida dele vira de ponta cabeça quando ele conhece Hilda e se apaixona por ela.
Entre fé, desejo, moralidade, liberdade, tradição e ruptura, a minissérie constrói um drama intenso e, obviamente, questiona os limites impostos pela sociedade para essas pessoas, especialmente para as mulheres. Com forte ambientação histórica e um clima enorme de um romance proibido, Hilda Furacão mistura o romance, o escândalo e a crítica social. Se torna uma das produções mais marcantes da teledramaturgia da época de 1990 no Brasil. Eu amo você. Então vamos começar falando sobre a primeira obra real de Hilda Furacão, que é o livro que foi lançado em 1991, escrito pelo Roberto Drummond. A história se passa em Belo Horizonte, na década de 1950, ou seja, era um Brasil mais conservador, profundamente religioso e politicamente tenso. E é nesse cenário que surge a famosa personagem Hilda, uma jovem de família tradicional, criada dentro dos padrões rígidos da sociedade mineira. De repente ela decide romper com tudo. Ela abandona toda aquela vida confortável de garota rica que mora em uma das capitais do Brasil e decide morar na zona boêmia da cidade, tornando praticamente uma figura mítica para a população. Era um nome que não saía da boca principalmente dos homens, mas, consequentemente, as mulheres falavam muito sobre ela também. Desclassificada! E eu acho esse livro brilhante porque ele mistura a história real com a ficção, e essa é a parte mais interessante. Para quem não sabe, o livro se passa primeiro com o Roberto, o próprio autor do livro. É como se ele estivesse contando um pouco sobre a história dele, a história da vida, da família dele e também o que ele viu em Belo Horizonte, quando ele já não estava mais na cidade pequena em que ele nasceu, em que ele viveu e que ele cresceu. E a parte mais interessante que eu gosto que começa na história é que conta a história tanto dele quanto dos melhores amigos de infância dele. Todos aqueles planos que eles fizeram para sair da cidade pequena, ir para a capital e de repente seguir os sonhos deles de uma vida bem melhor. Tem uma narrativa bastante crônica e investigativa, sabe? Mas de uma forma mais jornalística. Então, a Hilda, ela não é apenas um personagem escandaloso, ela é um símbolo, ela vira um símbolo de algo mais progressista, digamos assim. Então, ela é um símbolo de ruptura, de provocação para tudo aquilo que era dito na época. Ela confronta literalmente o moralismo da época. E aí, de certa forma, o livro constrói ela de uma forma que ela se torna uma personagem um tanto contraditória, complexa, cheia de silêncios, cheia de traumas e cheia de sonhos também, de certa forma. E é exatamente isso que faz ela ser uma personagem que você vai amar, mesmo que ela faça algumas coisas que você pense não ser moralmente aceito na sociedade, mas talvez não só moralmente aceito, mas acho que não é bom para as mulheres em si, não é? Eu te esconjuro, Satanás! Quem é o Satanás? A coisa mais interessante é que o livro ele trabalha 3 tipos de tensões. Então é a religião versus o desejo, a aparência versus a verdade, a política e o conservadorismo. Hilda, basicamente, depois que ela sai lá da elite e vai para a zona boêmia, ela se apaixona. Sim, ela se apaixona por um rapaz, o Santo, que na verdade é um rapaz ultra mega religioso. Ele se torna um frei e ele precisa de certa forma lidar com essa religião e essa nova paixão de forma que não seja errada, considerada errada ali para o que ele realmente quer seguir na vida dele. Isso sem contar que na época a sociedade era extremamente preocupada com a reputação em geral. Então é por isso que a gente fala sobre a aparência e a verdade, porque nem tudo que é aparente é real, nem tudo que é aparente é uma verdade. Inclusive a gente vê muito disso hoje nas redes sociais. De certa forma é um paralelo com a época. Na época não existiam as redes sociais, mas ainda assim as pessoas viviam de aparência, principalmente as famílias tradicionais, que elas faziam com que os moços e as moças sempre estivessem com uma reputação boa para casar com pessoas de dinheiro, pessoas da elite, né? E ter um futuro melhor seguindo a aparência. É a mesma coisa que a gente vê hoje. Nem tudo que a gente vê na rede social é real.
Então não é porque a aparência ela é boa que quer dizer que seja verdade, né? E uma das coisas que mais abrange a história do livro é a política e o conservadorismo. Inclusive, foi na época de uma das maiores tensões políticas do Brasil. Era na década de 50, então era um pouco antes da ditadura militar. Então, de certa forma, o livro mostra toda essa tensão política, os políticos brigando um com os outros, né? Igual o que a gente já vê atualmente, mas também como a sociedade julgava as mulheres naquela época. Então, de certa forma, o livro ele não foca tanto no romance quanto a minissérie, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele foca bastante na parte política. É óbvio que é um livro com bastante viés, sim, puxado para um lado da política, mas eu acho interessante a leitura porque não tinha como ele não ter esse viés, justamente porque, de certa forma, é uma ficção, mas com narração específica do autor. Então, o autor deixa ali as opiniões dele bastante explícitas. Isso é bastante interessante da gente acompanhar. E eu gosto de ler livros, independente do viés político que eles tenham, para mim entender como funciona o pensamento das pessoas e das opiniões políticas de cada um. Não necessariamente quer dizer que você lendo esse livro quer dizer que você concorda com o que está escrito. Não, talvez sim, talvez não, aí vai de você. Mas eu acho importante ressaltar isso porque a gente não pode deixar de conhecer todos os lados simplesmente porque ali está sendo retratada uma grande opinião ali do autor. Agora vamos falar da minissérie que ganhou uma lindíssima adaptação. Eu quero me casar com você. Eu já me casei com Deus. Da TV Globo. Ela foi lançada em 1998. Para quem não sabe, foi mais ou menos no final de maio. Foi quase perto da data em que eu mesma nasci, então a série tem praticamente a minha idade, para vocês terem uma noção. E aí, a partir disso que acontece algo interessantíssimo. A adaptação ajudou a eternizar a imagem de Hilda Furacão no imaginário popular. A personagem, na época, foi interpretada pela Ana Paula Arósio. Inclusive, foi exatamente com essa adaptação que fez a atriz marcar a carreira dela de uma forma assim que realmente mostrou o quanto ela era talentosa para esse papel e muitos outros, claro. E ao lado dela, interpretando o par romântico dela, estava Rodrigo Santoro, e isso mesmo, quando ele também era super novinho, e foi um papel que também marcou a carreira dele pra caramba e fez ele expandir e elevar os horizontes dele na atuação. E a química dos dois foi um ponto que fez com que todo mundo falasse sobre a adaptação, mesmo que eles interpretassem personagens totalmente divergentes um do outro. Então o papel do Rodrigo Santoro era mostrar a fé, o quanto a fé fazia parte da vida ali do personagem dele, assim como a Hilda Furacão estava ali revoltada em como ela era praticamente obrigada a viver em sociedade e ela simplesmente resolveu que ela precisava viver de uma forma que era moralmente incorreta. Deus que mandou pra lavar os seus pecados e todos os pecados da rua Guarulhos. Que milagre você fez para me chamarem de santo? Que milagre é esse que eu nunca ouvi falar? Você vai ser o primeiro! E aí é claro que, como eu já comentei aqui, na minissérie é um romance bem maior que a gente percebe do que no livro. O livro é muito mais político, não que na minissérie não fale sobre política, fala assim bastante, mas se você for ler o livro e ler a minissérie, não espere as mesmas coisas de ambos. São histórias iguais, sim. Inclusive, no livro, a gente percebe que fala muito sobre ser a cidade de Santana dos Ferros. E a minissérie fez a gravação em uma boa parte ali da cidade pequena de Santana dos Ferros, em Tiradentes. Então eu achei muito bacana, porque isso deu um ar muito mais mineiro pro negócio. Então o livro ele é mais investigativo, e a minissérie ela é mais linear, né? Por isso que tem esse romance que a gente encontra nela. Então o que eu achei mais legal é que eu assisti a minissérie primeiro, e aí quando eu fui ler o livro, eu percebi que deu bastante diferença em como você enxerga a história, mas eu acho legal porque complementou de uma forma que você consegue ver todas as camadas em que o autor pensou no livro e também em como o roteiro adaptou essa minissérie que ficou maravilhosa. E uma curiosidade que eu quero deixar aqui pra vocês
é que Hilda Furacão, na verdade, ela existiu e ela foi baseada em uma figura quase lendária de Belo Horizonte da época, lá da Vila Boêmia, que inclusive ela existe até hoje. Infelizmente, ela é uma personagem que vira uma garota de programa e ela sente que precisa passar por aquilo para, sei lá, talvez pagar por algo ou conseguir algo que ela queira muito, como se ela precisasse sofrer tudo aquilo que ela tem que sofrer para poder chegar ou alcançar aquilo que ela realmente deseja. Algo como se ela não fosse digna de ter tudo aquilo que ela tinha vivendo ali, de ter uma família tradicional, casar com um cara rico, mas de certa forma na minissérie ela buscou amor. Então ela queria casar por amor, independente se ela fosse recusada. Afinal, uma garota de programa se apaixonar por um cara super religioso, que ele é um seminarista, ele é um frei, então é aquilo, né? É um amor praticamente quase impossível de se concretizar. Eu não quero falar desse assunto. É só devolver. Por isso que ela também vivia... Eu também o quê? Ela vivia perguntando por você. Eu achei muito estranho aquele cheque que ela mandou pro seu coral. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? É claro que é por causa da série aqui dos Clube dos Livros Esquecidos, que eu nunca gravei pra vocês falando sobre, mas também porque eu acho uma minissérie super importante de assistir, além de ler. Nós falamos sobre o julgamento alheio, sobre o controle do corpo feminino, de, tipo assim, as mulheres têm que fazer o que a sociedade julga que elas têm que fazer, senão tá tudo errado. A hipocrisia social, porque muitas daquelas pessoas que estão julgando a Hilda fazem coisas iguais ou piores do que ela. Seu marido tá lá falido, devendo a meio mundo. A senhora sabia ir lá em casa pedir emprestado café, açúcar. E, é claro, a religião e o desejo fala muito sobre a fé. Claro, a Hilda, ela tem muita fé também. Ela não perde a fé só porque ela se transformou no que se transformou. Mas, ao mesmo tempo, fala muito sobre o desejo humano. Então, eu percebo que humaniza muito as pessoas com seus erros, com seus acertos, com sua fé, com a perda da fé, às vezes também, quando você está precisando ter um pouco mais fé em si mesmo, fé em Deus, fé em qualquer coisa espiritual que, claro, você acredite. Mas, no caso ali da minissérie e da série, eles focam muito no catolicismo em si. E claro, como eu já comentei aqui, na época todos esses julgamentos eles aconteciam entre os grupinhos da cidade, entre os corredores da cidade, as ruas da cidade. E hoje, eles no fundo acontecem nas redes sociais. Então, de certa forma, talvez Hilda nunca tenha sido somente uma mulher. Talvez ela tenha sido sempre uma pergunta, aquela pergunta que a gente precisa fazer para conhecer um pouco mais da nossa sociedade. E aí, o que acontece na vida de uma pessoa quando ela decide viver um roteiro que não foi escrito para ela? Fica aí o meu questionamento, que você inclusive pode deixar nos comentários se você desejar. Eu nunca mais chego perto dele. E se você gostou desse formato de livro, adaptação, falando um pouco sobre coisas interessantes, lembre-se de me contar se você já leu, se você já assistiu ou se você vai fazer ainda um dos dois ou os dois, que eu vou estar aqui sempre aberta para te responder. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Estou muito feliz de poder vir aqui contar um pouco sobre algumas experiências que eu já tive antes. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!